Olá, sou Nami Santana e hoje eu quero falar com você sobre morar fora do Brasil. Isso mesmo, você já pensou ou tá começando a pensar ou ter essa ideia, viu que alguém foi, um conhecido foi, tá morando fora, tá dando bem, tá feliz e você tá aí pensando nessa ideia e não sabe por onde começar? Esse vídeo é para você, para te dar um norte para iniciar esse processo de morar fora do Brasil. Primeiramente, eu quero te convidar, então, pega um papel, uma caneta, tá? Um caderninho aí, separa aí e você vai começar a fazer suas anotações, os seus rabiscos, tá? Através desse caderninho aí, desse papel, tá bom? E vamos começar pelo seguinte: por quê? Porque eu quero sair do Brasil. Faça essa pergunta para você, reflita e escreva. Digamos que você quer sair do Brasil por causa da violência, né? A gente não vai entrar nessas questões, é mais assim, para que você possa ter uma ideia do que é e refletir, para você extrair o seu motivo, por que você deseja, começou esse desejo de sair do Brasil, tá? Então, veja que é por causa da violência, por causa não estou feliz, ou clima, enfim, né? Tem N possibilidades, depende muito aí da sua realidade. Também tem o porquê. Porque eu quero trabalhar fora. Tá tudo bem, perfeito. Eu quero estudar fora do Brasil em outro país para melhorar a língua, né, por temporário ou definitivo. Eu quero morar em outro país de uma língua diferente, ou como eu mencionei, trabalho porque eu quero trabalhar e eu falo a língua. Se não falo, eu quero estudar e depois trabalhar. Ou simplesmente você quer morar fora do Brasil por tempo determinado, sei lá, 6 meses para mim já é ótimo, vai ser uma experiência maravilhosa. Não, eu quero morar no mínimo 1 ano fora do Brasil, depois eu quero retornar para o Brasil, aplicar o meu conhecimento, né? Então tem tudo isso, né? Primeiramente, fazer essa pergunta do porquê. Por que eu quero sair do Brasil para ir para outro país? Definiu isso, sabe o porquê que você quer sair do Brasil e morar em outro país, aí começa a sua jornada de pesquisa. Exatamente, pesquisa. Pesquise bastante. Não economize nas pesquisas. A internet está aí, eu tenho certeza que agora você consegue achar muito mais conteúdo, muito mais informações. Com certeza você vai achar muita coisa, muita coisa. A partir daí, ok, eu sei o porquê que eu quero sair do Brasil. Eu sei que eu tenho que iniciar minha pesquisa. Tá, e agora? E agora é você saber qual país você deseja ir, certo? Mas para isso, vamos fazer uma seletiva. Eu acredito que é igual um recrutamento, tá? Você tem que selecionar o país. Então, você tem que saber quais são os seus requisitos, né? Ou simplesmente você coloca na mesa, né, as opções e daí você faz um overview. O que é? Você pesquisa por cima, no geral, referente a cada país, tá? Eu vou citar alguns países aqui onde a maioria dos brasileiros escolhe para poder imigrar, para poder passar um tempo, trabalhar, pegar uma experiência, enfim. É uma das opções dos brasileiros, tá? Onde se você for, vai ter provavelmente a escolha da cidade, né? Você pode encontrar muitos brasileiros.
Vamos começar então. Eu vou citar alguns aqui. Tem a Austrália, tem Nova Zelândia, Alemanha, Inglaterra, o Canadá, né, onde eu moro aqui na província de Ontário, tem bastante brasileiros, muito, muito, muito. Tem Malta, eu acho que é uma ilha, se eu não me engano, é tipo considerado uma ilha. Tem muito brasileiro lá e é lindíssimo, gente, é lindíssimo. Eu lembro que nas minhas pesquisas, Malta tava no meio. Eu acredito que eu desconsiderei por causa da distância. Não me lembro mais aqui agora. Tem Espanha e Estados Unidos, como, né, a maioria aí, né, provavelmente é o que a maioria sabe, né? Estados Unidos, talvez até o Canadá hoje também tá bem no auge aí. Então é você colocar na mesa esse leque e aí, ok, as opções, por onde começar. E fazer uma pesquisa geral, tá? Eu quero Canadá. O que tem lá no Canadá? Você vai pesquisar pontos chaves, né? Como clima, cultura então, e o custo de vida, é o que eu considero os principais. Isso para pesquisa geral, tá? É aquela para você ainda decidir em quais países você vai gastar energia e tempo em fazer uma pesquisa mais profunda, tá bom? Opinião minha, tá? Mas é você quem decide. Eu acredito que se você selecionar 3 países, ou seja, tem um leque, muitas opções de país, uma variedade gigantesca, eu, Tsunami, optaria pela opção de pré-selecionar 5 para fazer uma pesquisa geral, né, sobre o clima, o custo de vida, o idioma, essa parte bem generalizada, tá? 5. Depois dessa pesquisa, mais por cima, eu reduziria para 3 países. Foi o que eu fiz. Foi 5, reduzi para 3 e daí eu fui uma pesquisa mais aprofundada. Tá, mas você pode pegar 5 e fazer aprofundado, você pode pegar mais, enfim. Você que decide, tá? Dependendo aí do seu tempo, né? Da sua disponibilidade, do seu desejo, da sua vontade, né? Então tem isso também, vai mostrar para você vai gastar mais energia, com certeza, né? Vai depender disso tudo, tá bom? Chegou nesse ponto, decidiu qual país que você quer fazer uma pesquisa mais aprofundada, o que você vai pesquisar, tá? Então a gente vai passar aqui, monta o seu checklist, né, a sua lista do que você deve checar, o que é importante para você. Eu vou citar alguns aqui, tá? Mas tem outros vários. À medida que você for pesquisando, na verdade, você vai vendo assuntos. Hoje tem muita gente que disponibiliza, né, compartilha sua experiência no YouTube mesmo, aí você vai conseguir, dos países que você quer saber mais informação, pesquisa bastante, essas experiências dessas pessoas contando sobre aquele local, para você ver um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre aquela realidade, tá? Procure pessoas que não fantasiem bastante, porque tem muita gente aí que fantasia muito, tá? E talvez você acaba indo pela emoção e não é bem assim, tá? A realidade talvez possa ser bem diferente, tá? Para começar a sua pesquisa, é bom você pesquisar sobre o clima mais aprofundado, porque vou citar novamente aonde eu estou, o Canadá. O Canadá, ele é grande, tem as províncias, tá? E o clima aqui é gelado, é gelado, mas tem umas áreas que é menos, outras que são mais, então tem esse ponto, é bom você saber sobre isso também, tá? Então quando você for fazer a pesquisa mais aprofundada, você vai ver que, ok, o país é gigante, tá? E você tem que diminuir, você tem que fazer também a pesquisa qual a localidade dentro desse país que seja ideal, tá? Então isso vai influenciar para você. Então pesquisar sobre o clima. Aí eu tô aqui no Canadá, eu escolhi Ontário
por ser pouco menos, digamos assim, né, é menos frio, né, do que Alberta, por exemplo, né, Alberta é muito mais frio. Lá as temperaturas são abaixo de zero, assim, pra mim, fora do comum. Aqui chega a menos 30, e já sofre um pouquinho, né? Imagina menos 40 ou mais do que isso, né? Então, é uma das coisas que impacta, não é mesmo? Ok, então, perdão. Clima, costume, tradições. É importante você pesquisar as tradições desse país que você deseja tá morando, tá? É muito importante, digamos que tem costumes meio bizarros ou que não te agrada, né? Seja um ponto suficiente para que você não queira, tá? Vamos dizer assim. O idioma, você tem que saber qual idioma que é falado nesse país, se você está disposto, se você já tem conhecimento, por exemplo, se você já fala inglês, é bem mais prático para você escolher um país que o idioma seja o inglês. Se você fala francês, é bem mais prático e fácil para você né, se locomover, né, desde o início, né, se possível se comunicar, né, desde o início que você pisar o pé no país. Então você vai procurar país que fala essa língua que você já fala, né, com certeza. Ou ser uma língua que você está disposta a aprender, tá bom? E investir também, né? Ok, falamos de clima, costume, tradição, idiomas, custo de vida. Essa parte pega bastante, né? Dependendo aí como se diz, do que você tem para investir, essa parte pega, né? Se for uma pessoa que tem, né, altos volumes aí de dinheiro guardado, não posso dizer tanto, né? Mas se você é uma pessoa que vai ter que trabalhar, né, para poder conseguir alcançar e realizar esse projeto, então impacta bastante. Custo de vida, e não pode deixar para trás as passagens, tá, gente? Por quê? Digamos que você vai para um local que é muito distante, passagem aérea elevada, tempo de viagem, então tudo isso você tem que pensar, porque não é só para ir, tem a questão, se você, um exemplo, se você lá na frente você decide ficar, se é tempo indeterminado, que você quer ir a trabalho, um exemplo. Não vai dar para você ir e vir a todo momento. Então, isso pesa. Valor da passagem, tempo de viagem, isso contabiliza para você. Tá? Então, tem em mente que dentro desse custo de vida, você incluir também a questão da passagem, né? Da distância, se tá dentro do que você, está tudo bem para você, enfim. Tá? O custo de vida impacta porque depende, quando você muda para outro país, seja temporariamente, né, ou já pensando em ficar mais prolongado, é difícil, você tem que usar o dinheiro que você tem do Brasil para aplicar no país. Então tem a questão da taxa de conversão, né, o câmbio, então isso impacta bastante, tá? Então, o custo de vida, é bom você saber se aquele local tem um custo de vida acessível ou não, para você aí, né, fazer a sua análise. Porque também você não pode só se basear no custo de vida, você tem que basear em outras questões. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Vai variar bastante. O custo de vida é elevado, mas tem um outro ponto aqui que supre. Ok, ótimo, tá? Então, assim, é só mesmo para você ter em mente que
costuma ser um ponto que impacta, tipo, na real, bastante, tá? A gente já falou custo de vida. A localização geográfica que eu menciono aqui, o que eu quero dizer? Dentro do país, qual que é o local exatamente? Você tem que pesquisar os locais dentro desse país que vai atender o que você procura. Um exemplo, você deseja trabalhar, você tem uma profissão regulamentada, por exemplo, né? Sei lá, você é advogado, você quer trabalhar na sua profissão. Então, pesquisa se dentro daquele país quais são os locais que mais têm empregabilidade, né, na sua profissão, tá? Tem que pesquisar. Nesse caso, se você for por profissão regulamentada, você vai ter necessidade de também pesquisar sobre como que faz para você atuar na sua profissão, né? Porque essas profissões regulamentadas em cada país, né, tem seus procedimentos. Muito provavelmente você vai ter que fazer equivalência de diploma, muito provavelmente vai ter que fazer algum exame, um curso complementar e depois um exame, tá? Então tem tudo isso, aí é um processo, é dinheiro, é tempo, então tem que ser bem analisado. Então, por isso aquela perguntinha lá do início, por que eu quero sair do Brasil, morar fora, por quê? Né? E como que você quer ir para esse país, tá? Porque aqui é o próximo item que eu marquei aqui, por exemplo, vistos, né? O processo. Você vai precisar saber como que é o processo para você conseguir tá indo para esse país. Né? Você vai precisar ter um passaporte, se você não tem, vai ter que fazer. Como que é a questão do visto, você vai ter que aplicar para um visto. Então, se você quer ir a trabalho, você precisa ver se você tem os requisitos para visto de trabalho. Tem que ver se o país oferece visto de trabalho para você já ir com esse visto de trabalho e como que é o processo. Tá? Então, tem isso. Eu quero ir como estudante. Então, você vai tirar um visto para estudante e daí você vê os seus requisitos, né? E você aplica, tá? Porque, gente, você pesquisar sobre o processo para você ir, né? Que é o de visto, cada país varia. Tem países que tem um processo mais fácil, outro mais difícil, digamos assim. Não é que é mais difícil, é burocrático, tá? Vamos dizer assim. Tem país que é muito burocrático você conseguir um visto. Talvez seja não tão burocrático para você estudar, mas para você trabalhar é muito complicado. Então, essa parte, tem que pesquisar, saber quais são as possibilidades e ver qual que você se encaixa ou qual que é ideal para você, tá? Vamos dizer, não, meu plano, eu quero imigrar, eu quero morar lá, né, pra vida. Então, quando você fez aquela perguntinha lá no início, você quer morar para a vida? Então, já quando você for pesquisar sobre os processos, você tem que pesquisar processos que te levam no caminho para você chegar nesse objetivo, né? De conseguir a cidadania, de conseguir, né, uma residência permanente. Então, é isso, tá? Então, né, e nesse momento você já sabe o que você quer fazer naquele país. Eu quero migrar, geral, trabalhar, construir família, ou levar minha família, né, me estabelecer lá naquele país. Então, quando você chegar aqui na questão dos processos, do visto, é esse caminho que você tem que traçar. Você tem que estudar, pesquisar, né, e ver qual que é o caminho possível para você, tá bom? Essa parte aqui eu não vou aprofundar, que muita gente vem por si só, gente, muita gente faz a aplicação desde o início até o final, sozinhos, né? Porque o próprio governo costuma passar as orientações de como fazer os processos. Então, não tem não vou dizer que não tem necessidade, tá?
Tem pessoas que se sentem seguras, né, com aquela orientação que o próprio governo oferece, se sentem seguras e faz a aplicação por si só, tá? Outras não se sentem seguras porque é algo tão importante, que impacta, né, em tudo, tem medo, tem receio de fazer algo errado ou de ter interpretações inadequadas ou que não conferem com a realidade, e aí procura outros profissionais para estar fazendo isso. Mas esse é assunto para um outro momento, tá? Mas você precisa, independentemente se você vai contratar um serviço de um consultor, seja para visto, para um processo de imigração, é importante você saber, você pesquisar, saber como que é, né, no geral. Você precisa ter essa noção, tá? Esse entendimento, tá bom? Profissões em demanda, né? No caso, se você quer trabalhar ou se você quer seguir a sua profissão, seja ela regulamentada ou não, você precisa ver se a sua profissão está em demanda nesse país, ou pesquisar profissões em demanda se você está aberto a estar mudando de profissão ou de carreira. Tá? Eu acredito que independentemente de qual linha que você vai tomar, saber quais profissões em demanda é muito importante, porque digamos que você venha necessitar, ok, eu pensei em exercer a minha profissão no país, chega no país, talvez você muda de ideia, você quer seguir outra. Então é muito importante você saber qual que está aí na demanda e ver se aquela pesquisa anterior sua, se essa profissão continua ainda em demanda, porque as coisas mudam, né? Porque pode ser que você precise mudar de carreira, mudar de profissão, tá? E você ir direto na onde tem a demanda facilita a sua procura, né, as suas chances de ter êxito, né, de conseguir um trabalho, né, porque está em demanda, tá bom? Ok. Um fator aqui que eu coloquei é sobre nesse local que você vai, né? Você está fazendo pesquisa de vários países, né? Eu sugeri 3 aí, tá? Vamos dizer, faz um esforcinho, reflita se você não conhece alguém que mora nesse país. Por que eu estou colocando essa questão? Não é para você entrar em contato e falar assim, me ajuda aí para esse país. Não, é mais para você saber que você conhece alguém que está morando lá naquele país e você pode tentar entrar em contato para poder saber como tirar algumas dúvidas, por exemplo, para você ver se o que você está pesquisando condiz com a realidade daquela pessoa. Porque a realidade, um exemplo, a realidade minha talvez não é a realidade do meu vizinho aqui, tá? Então vai depender muito. É complicado a gente fixar apenas em uma opinião, tá bom? É isso que eu tô querendo passar para você. Ok. Tudo isso pesquisou sobre o país em geral, né? De tudo que a gente falou aqui do costume, tradição, custo de vida, clima, idioma, localização geográfica, os processos, ok. Profissões em demanda, né? Em geral. E daí, o que você vai pesquisar? Você vai depois pesquisar sobre as cidades. Tá? Então, a localização exata onde você possa estar se estabelecendo. Tá? Então, citar o exemplo aqui. Estou no Canadá, pesquisei sobre o Canadá no geral, eu vi que tem várias províncias, e aí climas diferentes em cada província, profissões e demandas diferentes em cada província, as tradições mudam um pouco, idioma também muda, no caso aqui. Vou citar um exemplo do Canadá. Eu pesquisei, aí eu fui dentro do Canadá, eu tentei no geral pesquisar 3 províncias, que foi Alberta, que foi Quebec e foi Ontário, tá? Quebec fala francês, não era o momento
que eu queria estar aprendendo francês. Então aí ficou Alberta e ficou Ontário. Eu poderia ter substituído Quebec, porque eu já tinha eliminado, e pegar uma outra província e colocar aqui, né, para poder pesquisar. Porque dentro dessas, pesquisar sobre o clima, sobre cultura, no caso, sobre o idioma, né, que no caso de Quebec que eu citei, o idioma oficial é francês, então por isso que eu eliminei. Então peguei essas 3 províncias, dentro delas eu fui pesquisando mais a fundo para poder escolher uma cidade, tá? Então eu fiquei com Ontário. Dentro da pesquisa de Ontário tem várias cidades e a escolha foi Toronto, tá? E o que baseou, porque muitas pessoas vêm para Toronto, é a maior cidade, tem mais oportunidade, então tem mais opções de estudar o idioma, tem mais opções de college. Então tudo isso influenciou para a escolha de Toronto, tá? Aí é o que você vai fazer. Escolhe 3 países, dentro desses 3 países você vai escolher cidades, que aí você vai pesquisar, ou seja, você só vai descendo até você conseguir resumir e encontrar o país e a cidade que melhor se encaixa para você, tá? Então essa preliminar é para isso, é para você definir essas opções. E eu digo mais, é bom você deixar escalar primeira opção, segunda opção. Se você tiver disponibilidade também de ter uma terceira opção, tá? E escalar ela em primeiro, segundo e em terceiro lugar, tá? Porque pode ocorrer mudanças, né? De um fator que para você é crucial e daí então você vai para uma segunda opção, tá? Ou digamos que você chega no processo de visto para não dar certo por algum motivo, mas você não quer desistir, não acaba por aí, então você vai na segunda opção, porque você já fez todo esse trabalho, você já fez tudo isso. Então por isso que é bom você pegar de 3, 4 opções aí, depende aí, né, como mencionado, da sua disponibilidade para isso, do seu desejo, porque dependendo do país que você escolheu, talvez as coisas não ocorram como você deseja, né? Vamos começar aí pelo visto. Digamos, por algum motivo não consegue. Vamos falar dos Estados Unidos, né? Digamos que você escolha ir para os Estados Unidos, a sua opção seja Estados Unidos, depois Canadá, depois, sei lá, Austrália. Você já fez toda essa pesquisa, essa preliminar, depois você aprofundou de cada um para saber, tá bem entendido aí nos 3 países, mas você escolheu, se encaixa melhor, te atende mais os seus, o seu desejo, os seus anseios, né, com a sua realidade, o que você quer para você e para sua família, é os Estados Unidos, é morar na Flórida. Vamos ser mais específicos, é morar na Flórida, especialmente por causa do clima. E daí você, né, fez toda essa preliminar e tudo, e você vai seguir. Você vai seguir, vai montar um planejamento para esse local, certo? Que você montar esse planejamento e tudo, quando você for executar, né, a primeira execução que você vai fazer vai ser o visto. Você vai aplicar para um visto, né, para você, para sua família, enfim, vai depender aí qual foi a trajetória que você escolheu. Digamos que não saia como você esperava, ele seja negado, né? A imigração, ela muda muito, né? As leis imigratórias, ela pode mudar, enfim, possa ser por um motivo bem banal. Enfim, você não conseguiu o visto, então como que você vai? Não tem jeito. Para você aplicar novamente, talvez você precisa esperar mais um pouco, você precisa corrigir o que eles falarem. Ah, você foi negado por causa disso e disso. Então você precisa corrigir o que foi mencionado para você tentar fazer uma nova tentativa, tá? Aí vai de você, faz uma nova tentativa ou faz a tentativa até conseguir,
tá? Ou você simplesmente, ok, eu não quero tentar de novo para os Estados Unidos, não, então agora eu vou para o Canadá. Eu vou fazer para o Canadá. Então aí você aplica o Canadá e consegue. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E é isso, tá, gente? É isso. Eu acredito que eu abordei as partes principais da sua pesquisa preliminar, tá? Não se esqueça, essa é a pesquisa preliminar. Parece bobo, mas é muito importante você ter essa visão das opções, selecionar vários países, conhecer quais são esses países, colocar na mesa, ver qual que se encaixa mais, aí reduzir aí para uns 3 ou 4, e daí você trabalhar em cima desses 3, desses 4, desses 5 países, fazendo uma pesquisa geral, primeiramente, tá? Sobre esses países. Você vai diminuir, você vai reduzir aí para um número menor, né? Eu acredito que 2, 3 seja o ideal, tá? Reduz para esse número aí na pesquisa dos países, e daí você, desses 2 ou 3, você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Você vai pesquisar sobre as províncias, sobre as cidades, ou seja, você vai ter que chegar até as cidades desses ideais dentro desses países, tá? Não sei se ficou bem claro, né? Então vamos citar, você ficou com os Estados Unidos e Canadá. Vamos citar 2 aqui para poder simplificar e o vídeo não ficar longo. Você escolheu Estados Unidos e Canadá. Tá dentro dos Estados Unidos, aonde você quer morar lá? É na Flórida? É em Nova York? Aí você precisa, né, descer mais um pouquinho, então. É isso que eu tô falando. No Canadá, tá, tem várias províncias, tem Ontário, tem Quebec, tem Alberta, tá. Eu quero pesquisar as 3. Ok, perfeito. Vou pesquisar as 3. Aí dentro dessas províncias tem as cidades. Quais as cidades que eu quero pesquisar? Tá, em Quebec eu quero pesquisar... eu não lembro a cidade, eu acho que tem... Não lembro o nome da cidade, gente, perdão. Aí você escolhe 3 cidades lá, ok? Ou 2 cidades, não sei. Ontário. Aí eu vou pesquisar sobre Toronto, eu vou pesquisar sobre Sarnia, eu vou pesquisar sobre, sei lá, aonde mais? Hamilton, enfim. Você vai pesquisar uma cidade dentro da província de Ontário. 3 cidades aí no mínimo. Você vai destrinchando. Lá nos Estados Unidos eu escolhi Flórida, eu escolhi, sei lá, em Nova York. Aí tem a cidade de Nova York, né? Pesquisa. Aí dentro da Flórida tem as cidades, né? Na Flórida. E daí você vai chegar de 1 ou 2 aí no máximo de cada dentro desse país, cidades dentro desses países, que você provavelmente seja o ideal para você morar, tá? É isso que eu tô querendo dizer, tá? Ficou bem claro, gente? Se não ficou, me perdoe. Se ainda ficou dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, comente que você gostou. Se você deseja saber mais sobre um assunto específico relacionado a morar fora do Brasil, deixe aí a sua pergunta que eu vou fazer, vou ter o maior prazer de tentar responder, tá bom? Eu acredito que seja isso. É um vídeo bem simples, eu acho que já se estendeu bastante, peço perdão por ter ficado um pouco extenso e espero que contribua aí para você que, né, surgiu em uma pontinha de vontade, de um desejo de estar morando fora do Brasil. É muito importante você fazer essa preliminar para depois você se aprofundar mais nos locais mais específicos. Você vai se aprofundar em todos esses assuntos novamente, tá? Mas de uma forma mais, né, uma forma mais clara para você, tá? Para que você faça uma boa decisão, que você tenha clareza do que realmente você deseja, do que realmente você pode esperar, tá bom? E é isso, e a gente pode conversar num outro momento a respeito disso, de como que pode ser os próximos passos, tá?
e deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, que será muito bem-vinda. Até mais!